Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz esta questão. Qual é o número de átomos presentes em 7 mols de dióxido de carbono, que é o CO2? Bom, antes da gente calcular o número de átomos, eu vou calcular o número de moléculas que eu tenho de CO2. Por quê? Porque o CO2 ele é uma molécula e a gente tem o número de mols dessa molécula. Para a gente fazer o cálculo do número de moléculas é simples, desde que você saiba que 1 mol, que é uma quantidade de matéria, ele equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver 1 mol de uma molécula, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. No caso, se eu estivesse trabalhando com 1 mol de dióxido de carbono, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Só que a questão ela passou para a gente 7 mols. Então você vai vir aqui e vai perguntar para a regra de 3 que a gente está montando. 7 mols de CO2 são quantas moléculas de CO2? Para descobrir o valor do x, você vai fazer uma regra de 3, onde o x vai multiplicar por 1, você vai ter x vezes 1, coloca o sinal de igual e faça a multiplicação entre o 7 e o 6 vezes 10 é 23 do outro lado da equação. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai ser igual a x. Aqui você vai ter 7 multiplicado por 6 vezes 10 é 23. Nessa multiplicação, você vai fazer apenas o 7 vezes o 6, que é 42. E o vezes 10 é 23, você vai copiar aqui do lado na resposta. Tá? Então você tem 42 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Se você quer descobrir o valor de átomos, o número de átomos que você tem, é só você observar que na molécula de CO2 você tem 3 átomos. Você tem 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Então, para cada molécula você tem 3 átomos. Se você tem 42 vezes 10 elevado a 23 moléculas, quantos átomos você vai ter? É só você multiplicar esse valor aqui por 3. Se você tem 42 multiplicado por 3, o resultado é 126. 126 átomos de todos os tipos, tá? São 126 átomos de carbono e oxigênio juntos. No total, são 126 átomos que temos dentro da molécula. E só que, opa, não é só 126 não, tá? Olha só, são 126, 42 vezes 3 dá 126. Só que tem vezes 10 é 23, tá? Que muda muita coisa, porque são 23 zeros a que a gente tem aqui para a direita. É um número extremamente grande, tá? Então são 126 vezes 10 a 23 átomos dentro da molécula de CO2. Beleza? Esse valor você também pode colocar ele em notação científica, jogando a vírgula duas casas aqui para a esquerda, aí o valor ele vai ficar y igual a 1,26 vezes 10 elevado a 25, porque eu movimentei a vírgula duas casas para a esquerda, então na resposta a gente pega esse expoente e aumenta ele em 2 unidades para 25, tá? Então esse daqui também é o número de átomos que a gente tem. As duas respostas são válidas e são equivalentes. A diferença é que essa de baixo aqui é um pouco mais elegante, porque está em notação científica, tá? Só que você pode usar de cima sem problema nenhum. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!